Viva! Estamos de volta a mais uma o Electric Talk, produzida em conjunto com o Crédito Agrícola. Estes episódios estão também disponíveis no Spotify em formato podcast. Neste episódio, o tema é mobilidade elétrica e temos um ilustre painel de convidados para o exercício sempre arriscado de antecipar o futuro neste setor. Dou as boas-vindas a Henrique Sanches, da UVE, Luís Barroso, da Mobie e João Filipe Nunes, da E-Redes. Muito obrigado pela vossa presença. A mobilidade elétrica em Portugal, sobretudo no que diz respeito aos veículos ligeiros, tem tido uma evolução bastante rápida, quer nas vendas dos automóveis novos, quer também na importação de usados. Até outubro, já se venderam mais de 32.500 automóveis 100% elétricos, um crescimento superior a 50% face ao total de 2022. Os elétricos de bateria representam já 17% do mercado e se lhe juntarmos os híbridos plug-in, a cota de mercado passa para os 36,5%. Todavia, para atingir os objetivos de 36% de elétricos do nosso parque rolante de ligeiros de passageiros em 2030, há muito a fazer e nem a 10% destes valores chegamos ainda. Por outro lado, a infraestrutura pública de apoio, nomeadamente no carregamento de veículos elétricos, que tem tido um desenvolvimento em linha com o aumento de utilizadores, também enfrenta desafios significativos. Um deles é a necessidade de rápida expansão por todo o país para cumprir os objetivos de ter 82 mil pontos de carregamento até 2050 e vai ser necessário investir cerca de 1,7 mil milhões de euros. Entre alguns outros desafios, destaca-se a agilização do pagamento ad hoc ou avulso, a criação de uma solução para que os operadores dos postos de carregamento tenham acesso direto à informação nos seus postos e a possibilidade de integrar energia de autoconsumo nos OPCs. Mas talvez a questão mais mediática seja a das duas redes fora do sistema, como é o caso da rede Tesla e da solução Plug and Charge do continente. Mas vamos por partes. Em atenção à estreia do João Filipe Nunes nestas Electric Talks, dirijo-lhe a primeira pergunta. Qual é que é o papel da E-Redes na transição para a mobilidade elétrica? Antes de mais, agradecer em nome da E-Redes o convite que nos foi feito. Portanto, a E-Redes está completamente comprometida com estes temas da transição energética e temos feito um conjunto de atividades muito grandes, seja com a mobilidade elétrica, mas também com outros temas que referiu, autoconsumo individual, coletivo e grandes centros eletroprodutores, porque no final do dia, se queremos que a mobilidade elétrica seja verde, também é necessário que a energia produzida também seja verde. Dito isto, a E-Redes tem aqui essencialmente dois grandes papéis. Por um lado, naquilo que é a ligação à rede de distribuição de energia elétrica, da infraestrutura toda de carregamento, e que pode ter aqui várias tipologias. Por exemplo, eu posso ter um posto de carregamento público na via pública, em que é pedido uma nova ligação e que teremos que garantir essa ligação e essa potência, mas também podem ser pedidos carregadores, por exemplo, em instalações já existentes, como por exemplo um shopping, que a instalação já existe, mas é pedido a redes, por exemplo, um aumento de potência para que se possa colocar todos esses carregamentos e aí nessa componente de ligação que intervimos. Dar só também aqui um número antes de passar à segunda atividade. Você falou em alguns crescimentos e nós do lado da rede sentimos muito também esse crescimento. Portanto, nós em 2021 tivemos cerca de 500 processos relacionados com a mobilidade elétrica. 2022 a conta foi multiplicar por 2, foi 1000, e 2023 a conta é multiplicar por 2, portanto vamos ter cerca de 2000. Para 2024 esperamos algo em torno dos 3000 processos aqui relacionados com ligação à rede da mobilidade elétrica, isto com base na informação que vamos recolhendo dos operadores e dos clientes. Qual é a segunda atividade que temos? A segunda atividade é naquilo que é a disponibilização de informação aos agentes de mercado. Ou seja, nós trocamos um conjunto de informação muito grande com a Mobie. Eu não tenho o número de 23, mas em 2022 foi mais de 110 milhões de dados trocados. Portanto, e agora com estas duplicações conseguimos ver o aumento que isto tem e com isso é muito importante para percebermos quais foram os carregamentos, qual é a informação a dar aos comerciadores de energia da mobilidade elétrica, quais são os consumos próprios da instalação, qual é a informação do comerciador do setor elétrico, até para efeitos de faturação. Portanto, diria que temos estes dois grandes papéis neste tema da mobilidade elétrica. João, se um dos mitos da mobilidade elétrica é relativa à capacidade da rede, se todos os veículos automóveis em Portugal fossem elétricos, algo que para já é impossível e que a acontecer será num futuro ainda distante, mas imagino que todo o parque rolante automóvel era elétrico, a rede elétrica aguentava-se? Antes de responder diretamente, e vou responder direto à questão, dar aqui se calhar dois números para nos dar um bocadinho a dimensão do que é que estamos a falar e às vezes é importante percebermos a dimensão. A E-Redes, na sua rede de distribuição, distribuiu o ano passado cerca de 45, 46 terawatt-hora de energia.
se tivéssemos 6 milhões de veículos elétricos, estou a pensar mais nos ligeiros, que todos fossem elétricos, ainda não temos 6 milhões, mas vamos imaginar mais ou menos o número de 6 milhões, essa energia ia ser 1/3 superior, ou seja, íamos passar dos 45, 46 para cerca de 60 terawatts-hora, ou seja, precisávamos de mais de 1/3 on top daquilo que distribuímos, se tudo o resto se mantivesse constante, e sabemos que há uma série de eletrificações também noutras áreas, claro que também temos em sentido diverso a eficiência energética, o autoconsumo, que podem fazer reduzir um bocadinho este valor. Com este valor também dar-lhe um número, e quando nós olhamos para o AFIR fala cerca de 1,3 kW por cada veículo elétrico puro naquilo que é a rede pública de carregamento. Ora, se nós multiplicarmos isto por 6 milhões, vai dar cerca de 7,8 gigawatts de potência que nós temos que assegurar. Para dar uma referência, a potência instalada hoje na rede de alta e média tensão da rede são cerca de 17,2 gigawatts. Portanto, temos aqui, com estes dois dados, percebemos uma coisa simples. É que sem redes elétricas não há transição energética e não há todo este fator da mobilidade elétrica. O que é que temos feito agora para responder diretamente à questão? Portanto, nós incorporamos nos nossos planos de investimento plurianuais os cenários de crescimento de mobilidade elétrica. Portanto, usamos a informação do RMSA, da DGAG, emitida anualmente, em 22, em 23, e estamos a ajustar os nossos planos de investimento àquilo que são os cenários. Nós, neste momento, estamos numa fase de revisão e há algumas coisas que percebemos da evolução que o setor tem e que nós temos que incorporar nos nossos planos. Desde logo porque muitas das instalações até hoje foram na rede de baixa tensão, essencialmente baixa tensão especial. O que vemos hoje, com as potências de carregamento, com os hubs, com o transporte pesados e até com a própria eletrificação dos portos para a componente marítima, vamos evoluir muito rapidamente para uma grande maior parte de instalações na média tensão e, neste caso dos portos, até estamos a falar de instalações na alta tensão. Portanto, e são estas novas variáveis que nós também temos em linha quando fazemos estes planos, e fazemos estes planos plurianuais que depois são validados também pelo nosso regulador. Dar só mais uma nota final nesta questão. O investimento pode ter duas caras. Nós às vezes costumamos dizer que o investimento pode ter duas caras. Pode ter uma componente mais tradicional. O que é uma componente tradicional? É as redes que nós temos que fazer, as linhas, as subestações, os postos de transformação e que estamos a fazer, mas nós não podemos descurar o investimento mais inteligente, se assim pudermos pensar, e nós na rede estamos a desenvolver estas redes todas inteligentes, temos vindo a fazer aqui um trabalho muito grande, e isso tem um principal objetivo de dar mais controlo e mais observabilidade à rede. O que é que isso quer dizer? De uma forma muito simples, nós conseguimos controlar muito melhor a rede, percebendo tudo o que é que se passa e até controlar os ativos que possam estar ligados à nossa rede. E isso vai ser um game changer muito grande para acelerar toda esta integração. Dou só um caso para terminar, relativamente com a componente da flexibilidade, que muitas vezes hoje falamos da flexibilidade. Portanto, nós lançámos um piloto de flexibilidade há muito pouco tempo, com o projeto Firme, e tivemos bastantes clientes que fizeram uma proposta para poder participar nestes pilotos de flexibilidade. Isto que quer dizer que se o operador de rede tiver uma dificuldade na sua rede, vamos imaginar 10, 20, 30, 40 horas durante um ano, se alguém estiver disponível a receber um certo valor para baixar a sua potência, nós conseguimos muito mais facilmente, porque construir rede demora o seu tempo, integrar muitos mais neste caso, operadores de pontos de carregamento e carregadores de pontos de carregamento. Diria que nesta fase os operadores de ponto de carregamento e infraestrutura ainda não entrou neste projeto de flexibilidade, mas estou em crer que no médio prazo poderão também entrar e eles próprios também prestar aqui alguns serviços e com isto alavancar muito mais a velocidade com que integramos todos estes ativos na rede. Mas para resumir esta questão da rede, a rede vai aguentar porque vão sendo feitos os preparativos e os investimentos? Estão a ser feitos os investimentos, quer no tradicional, quer nas redes inteligentes, de acordo com todos os cenários que temos para incorporar as necessidades que sejam necessárias para a mobilidade elétrica. Muito bem. Henrique, naturalmente, a UVE está sempre preocupada com as questões como a acessibilidade dos portugueses à mobilidade elétrica, desde a aquisição à utilização, sendo que a acessibilidade não quer dizer apenas o custo ou menos custos, mas também a simplificação. Acha que as alterações impostas pelo novo regulamento europeu, o AFIR, já aqui mencionado, vão dar um contributo para estes objetivos? Em primeiro lugar, agradecer o convite à Associação de Utilizadores de Veículos Elétricos e já agora felicitar o João Nunes pelas ótimas notícias que nos trouxe. Julgo que vem tranquilizar muitas das pessoas que nos estão a ouvir. O AFIR é uma peça fundamental. Já todos sabemos, é um regulamento, é de adoção imediata na lei nacional de cada um dos países e, portanto, no dia 14 de abril temos um outro enquadramento legal aqui em Portugal. O que é que o AFIR nos vai trazer
muito importante. Vai-nos definir objetivos, mas que são objetivos móveis. O objetivo vai progredindo conforme as vendas dos veículos elétricos vão progredindo. E isso é importante. Não temos um objetivo fixo que teríamos que atingir, temos um objetivo nosso. É como quando andamos e vemos a linha do horizonte vai se sempre afastando, vai ser muito difícil. É impossível chegarmos à linha do horizonte. Esperemos que, neste caso, consigamos atingir os objetivos que o AFIR nos propõe a todos os países. Portanto, muito importante, vem clarificar uma série de situações, vem para aquelas pessoas que sempre diziam não, o nosso modelo é um modelo muito conservador, muito complicado, muito complexo. De facto, o modelo existente em Portugal é um modelo de alguma complexidade, quando fazemos a comparação com outros modelos que existem em toda a Europa, mas foi um modelo que, quanto a nós, o VE, foi absolutamente fundamental para o desenvolvimento da mobilidade elétrica em Portugal. Permitiu o aparecimento de uma série de entidades que, se fosse um modelo mais aberto, digamos assim, teria sido muito difícil. Eu dou apenas um exemplo, que é conhecido de todos. A MIU, por exemplo, teria tido muitíssimas dificuldades em chegar a ser o que é hoje em Portugal e na Europa, porque a MIU já é um parceiro muito importante para a mobilidade elétrica, não só em Portugal, mas noutros países da Europa, concretamente em Espanha e em França. Portanto, o AFIR o que é que nos vem dizer? Vem estabelecer metas, essas metas vão sempre progredindo conforme as vendas, e isso é importante para cada país, porque há países em que as vendas se acelerarem muito, pois toda a infraestrutura tem que ajustar-se, outros que, enfim, as vendas não progridem a uma velocidade tão grande e, portanto, eles também podem ir progredindo com a expansão e com a potência da sua rede de carregamento a um outro andamento mais moderado. Portanto, para nós, utilizadores, é importantíssimo, venho de uma vez por todas clarificar que é absolutamente imprescindível a possibilidade de pagarmos um carregamento de um veículo elétrico com um cartão de débito ou com um cartão de crédito, como eu já fiz N vezes por essa Europa fora, mas também vem permitir a possibilidade de eu, ao chegar a um posto de carregamento, eu poder optar entre, através do meu cartão SEM, ativar esse posto de carregamento ou fazer o carregamento direto e pagá-lo através de um cartão de débito, de crédito, um QR Code, MBWay, enfim, qualquer outra forma. E isso é muito positivo e também vem de alguma forma obrigar entre aspas, se calhar tirava as aspas, a empresas como a Tesla a abrir a sua rede a todas as marcas de automóveis. Portanto, passa a não ser permitido que uma marca de automóvel mantenha postos na via pública que estejam absolutamente condicionados à própria marca. E isso é muito bom para os utilizadores, porque vamos poder usar uma infraestrutura que já existe, e como eu já referi há um ano, no Electric Talk de há um ano, para mim o modelo da Tesla é o modelo que mais nos satisfaz a nós utilizadores, que é o AutoCharge, ou como lhe queiram chamar, o Plug and Charge, que é o próprio carregador identifica o carro identifica o carregador e eu não me tenho que preocupar com mais nada. Portanto, isso é o que nós pretendemos no futuro. Nem é cartões, nem de débito, nem de crédito, nem QR codes, nem aplicações, é fazer a coisa de uma forma absolutamente automática. Isso eu julgo que vai existir fora da Tesla. Aliás, já existem projetos pilotos, um deles é com a PowerDot e com a MIU em França, em que tem um sistema de autocharge que permite o carregador identificar o carro e vice-versa. Portanto, o AFIR é muito bem-vindo, vem na altura certa quanto a nós, era preciso já toda a Europa ter algum, e nós vemos como as vendas cresceram, como a instalação de carregadores está a acontecer em toda a Europa, vai também obrigar-nos a aumentar a potência desses carregadores que são instalados, porque esse era um problema que cada vez se nos colocava mais, que é com carregadores rápidos de 50 kW, com os carros com a capacidade das baterias que atualmente são vendidos, pois o carregamento rápido já não era tão rápido assim, era mais lento do que rápido. Portanto, a obrigatoriedade não só da expansão da rede, mas da expansão da potência disponível, e já vimos que da parte das redes podemos estar tranquilos, que eles estão atentos ao assunto, portanto isso é um benefício grande para nós utilizadores. Luís, a Mobie está preparada para, muito especificamente, esta introdução das alterações necessárias à rede relativas aos pagamentos ad hoc? A Mobie está preparada para tudo e, aliás, as pessoas, permitam-me desde já agradecer o facto de estar, o convite de estar aqui, é um prazer e, sobretudo, com dois oradores tão importantes para todo o ecossistema da mobilidade elétrica. A Mobie tem estado preparada e continua preparada, mas
eu gostaria, porque acho que nunca é demais esclarecer isso, qual é o papel da Mobié, porque é muitas vezes confundido. A Mobié pelo nome, chama-se entidade gestora, mas o facto é a entidade gestora dos fluxos de informação, e há pouco o João chamava a atenção que trocamos milhões de dados por ano entre as duas empresas e os mesmos milhões ou ainda mais milhões com todos os operadores. Nós não determinamos quem é que instala postos, quando é que instala postos, modelos de negócio. A única coisa que fazemos é garantir que as empresas que queiram desenvolver um negócio dentro da mobilidade elétrica cumpra as leis existentes no país, no Estado de Direito, e que tenha as condições para o cumprir, nomeadamente através da constituição, no caso de postos de acesso público, estarem integrados numa mesma rede única. Portanto, há pouco, quando o Henrique falou que o AFIR vinha obrigar a abertura das redes a todos, atenção, esse é o modelo português desde 2010. É que qualquer pessoa, é chamada a universalidade da rede, qualquer pessoa que tenha um veículo elétrico tem o direito de utilizar qualquer posto de carregamento de acesso público. Portanto, nós não precisávamos que o Regulamento Europeu nos viesse determinar isso, porque é essa a nossa gênese. E bem andou a Europa para exatamente ir ao encontro daquilo que é também um dos princípios básicos do nosso modelo. Relativamente à questão dos cartões de débito, não passa tanto pela Mobié. No entanto, a Mobié, mais uma vez, porque é esse também que entendemos o nosso papel, estamos ao nível da nossa plataforma, que está neste momento a entrar em 100% em implementação. Foi um trabalho árduo ao longo do último ano, sempre a transferência de sistemas informáticos com uma prioridade máxima, que era continuar que tudo funcionasse e que o utilizador, quando chegasse ao posto de carregamento, pudesse carregar o seu carro. Conseguimos fazer isso, no entanto tivemos que migrar 4.000 e tal postos de carregamento, não são pontos, são postos de carregamento. Tivemos que fazer migrações de 80 e muitos operadores, de 20 e tal SEMs, tudo isto mantendo tudo a trabalhar, respeitando os calendários de cada um, o que não foi uma operação fácil, mas agora estamos preparados para isso. E no pipeline de desenvolvimento para os próximos momentos, temos de facto criar uma solução que os operadores que queiram utilizar para os tais pagamentos com o cartão de débito, e atenção que o que o Regulamento Europeu vem impor não é cartões de débito em todos os postos de carregamento, é apenas nos postos acima de 50 kW e que estejam para já nas redes transeuropeias de transportes, e depois o retrofil para os outros até 2027, não é? E, portanto, os operadores que queiram, porque temos uma diversidade muito grande de operadores, temos uns com capacidade, provavelmente, e têm já soluções de outros negócios que podem... Isso também é uma consequência do modelo português. Alavancar, exatamente. Mas o papel da Mobié é, de facto, lá está aqui o que eu dizia, que era criar as condições para que todos possam oferecer os melhores serviços em prol do utilizador. E por isso, nesse campo, estamos a preparar. Aliás, devemos ser o único país que, um mês e pouco depois de ser publicado o Regulamento Europeu, apresentamos publicamente um guia para o que é necessário a todos e para atingirmos os objetivos, não para o ano, não para 2030, mas até 2050, que é o grande objetivo que todos temos, que é de atingirmos a neutralidade carbónica. Obviamente que não passam de estimativas, até porque não há benchmarks, não existem benchmarks, e por isso nós também já temos previstos as atualizações anuais para acompanharmos a própria dinâmica do mercado. E ainda mais um ponto, há pouco o João referiu que no caso da E-Redes que as coisas vão seguir por investimento tradicional e novas tecnologias, entre elas a flexibilidade. Nós próprios já estamos a preparar um piloto, que é mais uma vantagem de termos uma rede integrada,
com a E-Redes, de forma a ensaiarmos num piloto de âmbito reduzido a capacidade da E-Redes de intervir na rede em determinadas zonas. O facto de estarmos agregadas, a E-Redes basta ligar-se com a nossa plataforma para atingir e negociar com qualquer operador ou atingir os clientes que sejam necessários para exatamente poder desenvolver mecanismos de flexibilidade e garantir que todos possam carregar quando necessitam nas melhores condições. Muito bem. Henrique, queria dar aqui uma chega. Sim, é só uma clarificação. Quando eu há bocado referi à abertura, estava-me a referir aos supercarregadores da Tesla, a abertura às outras marcas. De resto, em relação ao sistema universal... Não, o que eu digo é que... eu não tenho dúvidas nenhumas. Henrique, o que eu estou a dizer é que o regulamento português já obriga a isso. Portanto, não é o regulamento europeu, não é a partir do regulamento europeu entrar em vigor que vai obrigar. É o regulamento europeu, o regulamento português em Portugal já o obriga desde 2010. Mas havia uma entidade que não respeitava. A partir do momento em que o AFIR entra em funcionamento, e é obrigatório, não estamos a falar de um país de 10 milhões de habitantes, estamos a falar de um universo de 550 milhões de habitantes. E se calhar essa entidade vai se ter que adaptar. Certo, mas era aí que eu queria chegar. Certo, mas aí eu acho que as leis de cada Estado devem ser cumpridas e senão vivemos uma autêntica anarquia que cada um cumpre aquilo que lhe dá jeito. Foi só também só mais um ponto. A MOBIE também não tem por missão, não é, fiscalizar o cumprimento da lei ou penalizar quem não cumpre. A única missão da MOBIE, e é essa que estamos muito empenhados e temos vindo a fazer, como se mostra a diversidade de operadores e comercializadores que temos no mercado, desde os muito grandes aos mais pequenos, que convém não desvalorizar, porque muitas vezes valoriza-se, mas os pequenos também são importantes, se não fossem importantes não existiam. A verdade é essa, é criar as condições para que todos possam entrar em igualdade de circunstâncias. Mas, Luís, na sua opinião, estas questões destas duas redes que operam à margem, enfim, nesta fase e que terão que arranjar uma forma de integração, é possível elas terem um sistema híbrido em que, por exemplo, os clientes da Tesla quiserem optar por fazer a sua ligação diretamente à rede, à Tesla, ou poderem atuar com um SEM? Isso é possível? A lei portuguesa não o permite. Podem-no fazer desde que qualquer um deles se constitui como SEM. Certo. Portanto, aí não tem qualquer problema. Que é o que nenhum deles neste momento mostra interesse em fazer. Vamos ver. Não sei se mostram ou não. Posso dizer relativamente à Tesla, e como eu disse há um ano, e tudo estava caminhado, nós temos um NDA, portanto, um acordo em que não posso falar publicamente do que se passa entre a Tesla e a MOBIE, portanto, tenho que ter alguma reserva do que faço, do que se passa à Tesla, e é uma decisão, e aí está mais uma vez a demonstração de que a MOBIE não é a entidade gestora que gere todo o sistema, mas sim é um player importante que integra todos, é que cada empresa tem autonomia para decidir aquilo que entender, não é? Portanto, não podemos obrigar nenhum operador a operar de acordo. Agora, podemos criar as condições para que a Tesla e os outros cumpram o regulamento dentro daquilo que está tipificado na lei, e isso garante que tem. Relativamente à outra, posso-vos dizer que todos os trabalhos de integração que eram necessários fazer para a outra rede estar integrada, eles estão prontos há quase 2 anos. Portanto, é uma opção, quase que diria que é um capricho, não se terem ligado até agora à rede. Pronto, pode ser que, como o Henrique diz, se calhar a força de uma lei europeia tenha mais força do que uma lei portuguesa em Portugal, que me faz um bocadinho de confusão, mas a verdade é esta. Mas digo-vos, isso é a demonstração de que a MOBIE trabalhou bem, criou as condições para a rede estar ligada de acordo com aquilo que é a legislação nacional. Não podemos, somos uma empresa pública, não podemos de facto criar condições que desvirtuem o mercado e que quem paga impostos ou taxas para exercer uma determinada atividade tenha ao lado concorrência que não paga taxas
as mesmas taxas, nem os mesmos impostos para exercer a mesma atividade. Parece-me que é uma violação clara, inclusivamente, da concorrência, do espírito de concorrência que deve exercer nos mercados. Agora, não é a Mobilier que compete, de facto, obrigar ou desobrigar quem quer que seja. O regulamento, a lei é esta. Não nos parece, conforme tem vindo a lume, não nos parece que seja necessário alterar em nada. Aliás, parece-nos, que o que o regulamento vem dizer é cada vez mais a integração de redes, e basta comparar a situação de Portugal com Espanha. E eu dou um exemplo: há cerca de um ano fui convidado para ir participar num congresso da EDIF, que é uma associação de empresas dedicadas à indústria e desenvolvimento do veículo elétrico espanhola, em Sevilha. E fui daqui de um carro 100% elétrico, de Lisboa até Sevilha, que é pouco mais ou menos a mesma distância de Madrid a Sevilha. Anda ela por ela. Eu fui de carro elétrico. Obviamente que o último carregamento que fiz foi em Vila Real de Santo António, para chegar a Sevilha. Cheguei a Sevilha, depois carreguei no hotel em Sevilha. As pessoas da indústria espanhola que estão ligados ao veículo elétrico não conseguiram ir de Madrid até Sevilha. Isto pertencem ao mesmo. Porquê? Porque dizem que não têm informação de onde é que existe a rede de carregamento, se está disponível ou não está, e por aí fora. Portanto, isto demonstra bem o estado que, há pouco, o Adelino começou por dizer qual era as cotas de mercado das vendas de Portugal. Comparamos com a Espanha, não chegam a 100%. O Henrique também há pouco falou do modelo português e dos outros modelos. Eu tenho muita dificuldade em identificar modelos noutros países, não é? Porque não há, de facto, um modelo em si com uma natureza organizada, portanto, e consistente, não é? Cada um faz um pouco mais aquilo que entende, que agora também o regulamento europeu vem obrigar à criação de pontos nacionais de acesso de informação. Ou seja, as empresas os países vão ter que criar uma entidade que agregue toda a informação, que em Portugal já existe há muitos anos e está preparada com essa informação, e aliás a disponibilizamos. Somos o único país do mundo que disponibiliza toda a rede em tempo real, qual é a disponibilidade dos postos. Também, já agora deixe-me dizer, também não é o Mobilier que tem a obrigação de ter os postos em funcionamento, são os operadores, que são privados, que têm essa responsabilidade. Mas eles precisam de informação direta e contacto direto com o OPC. E tem quem? Os OPCs. Os operadores têm os seus sistemas de informação que lhes permitem estar ligados com a sua rede própria a cada momento e saber identificar. Mesmo aqueles que não o têm e que aproveitam e bem, porque poupam custos através da nossa rede, têm essa informação, tal como todo o país tem essa informação. Portanto, podem atuar em tempo útil. Portanto, não é a Mobilier. Antes, pelo contrário, a Mobilier facilita, inclusivamente, o acesso a essa informação. Inclusivamente, nós temos mecanismos de alerta para os operadores: atenção que os vossos postos estão offline ou não estão a ser utilizados, e, portanto, para vos dizer que não é competência da Mobilier. Muitas vezes recebemos críticas dos utilizadores a dizer que nós temos os postos em baixo, que não funciona, que estão avariados, que não conseguem carregar, mas a culpa não é da Mobilier. A Mobilier aqui é um mero integrador que procura exatamente dar a informação em tempo útil, coisa que não acontece em mais países do mundo, a não ser, claro, que as pessoas utilizem redes próprias e únicas que têm informação única daquele veículo em concreto ou daquela marca de operação em concreto. Portanto, o futuro, o regulamento vem dizer, vem promover a integração dos operadores e vem, sobretudo, obrigar os países a darem informação das suas redes. Nós em Portugal já temos isso tudo montado, está isso tudo disponível, portanto nós não sentimos essa grande dificuldade como, nos outros países vai ser um desafio grande. Já agora dá-lhe informação que eu,
quando fui a Sevilha, carreguei em Sevilha com o meu cartão do SEM da MIU. Só para termos a noção de que o modelo português, nós defendemos o modelo português. E sei que há uma diferença abismal entre o que se passa em Portugal, Espanha e França e outros países da Europa. Mas as pessoas não sabem. A questão é que as pessoas continuam a não saber, porque essa também é uma das grandes vantagens. Quando nós temos as coisas, tendemos a não as valorizar. Acho que nós cá em Portugal temos até uma coisa que é, além de nós valorizar, desvalorizamos, não é? Queremos que os outros é que fazem tudo bem. Nós aqui nunca fazemos as coisas bem, mas lembro-me que somos o único país que inventou um sistema multibanco com todos os bancos envolvidos, todo o sistema financeiro, que continua a ser único no mundo, porque há redes exatamente 2 a 2, 3 a 3, associações de 5 a 5, mas tudo a funcionar, não existe noutros países. Inventámos a Via Verde, que é uma coisa única para circularmos nas portagens, e depois inventámos também o nosso modelo, que assenta muito na premissa do multibanco, que é, eu tenho um meio de acesso, e temos que nos lembrar que quando o modelo foi desenvolvido em 2010, estávamos numa fase em que a mobilidade elétrica ainda era um sonho, e tivemos que encontrar um sistema, uma forma de permitir que as pessoas tivessem acesso através de um cartão. E o meio de pagamento não deixa de ser, um cartão bancário não deixa de ser um meio de pagamento. E o meio de pagamento não vai nunca dar informação dos consumos de energia às entidades. Olha, por exemplo, para as redes gerir a rede de energia, para não acontecer no futuro, porque agora não acontece isso, mas no futuro vamos ter questões de gestão e de flexibilidade da rede, o cartão bancário nunca há de dar essa informação, né? E o cartão bancário não vai ser solução para tudo. Eu não estou a imaginar, por exemplo, e uma das apostas que o AFIR também vem fazer, e aí estamos todos em fase quase igual, que é as infraestruturas de carregamento para veículos pesados, que é mais um desafio que vamos ter. Estamos todos no arranque, está tudo por fazer. Temos agora a experiência, porque já montámos, nós cá em Portugal já montámos uma rede, portanto, já temos a experiência de como montar outra, mas eu não estou a ver, por exemplo, as empresas entregarem aos seus motoristas um cartão bancário da empresa para eles irem pagando carregamentos ao longo da frota. Portanto, eu estou a vê-los a darem um cartão tipo SEM, para que o motorista possa utilizar nos seus carregamentos para haver um controle de frotas, por exemplo. Luís, mas ninguém fala em substituição, fala em complementaridade. Sim, mas os imigrantes, para os estrangeiros, para quem viaja pela Europa, mesmo assim, obviamente que é muito mais cómodo o mas pagamento. Mesmo assim temos que ver como é que esta medida vai compaginar com as orientações que o sistema financeiro da Europa está a ter com a desmaterialização dos meios de pagamento, ou seja, acabar com os cartões de pagamento, porque faz todo o sentido cada vez mais haver pagamentos digitais e não precisar. Mas deixe-me dizer que é também uma das questões que há pouco o Henrique abordou, e é uma das preocupações que também estamos a ter, e estamos neste momento a desenvolver contactos com parceiros para, ao nível da rede da mobilidade elétrica nacional, da rede MOBIE, conseguimos desenvolver uma ferramenta que permita, de facto, o tal plug and charge. Porque esse parece-me que será, neste momento, parece-me que é a melhor solução, que é, no fundo, o cartão de carregamento está emulado no carro, ou os cartões de carregamento estão emulados no carro, e o utilizador do carro liga ao cabo e, através dos comandos do carro, seleciona o meio de pagamento que quer utilizar para o carregamento. Uma solução inventada pela Tesla em 2010. Sim, só que a Tesla, vamos lá ver, é que a Tesla inventou uma solução para um carro com um sistema único, para um carregador único, e, portanto, o sistema é muito mais fácil. Agora, quando temos carros com a maior multiplicidade de coisas, carregadores, desde os lentos aos ultra rápidos, com tecnologias diferentes, a coisa não é bem igual, não é? Portanto, se tivermos um ambiente fechado, se calhar faz sentido. Mas atenção, a MOBIE não é contra a Tesla, antes pelo contrário. Nós gostamos e achamos importante, e a Tesla é um operador extremamente importante, e aliás, penso que foi a Tesla que veio a revolucionar
tudo isto que se está a passar hoje em dia na mobilidade elétrica. Agora, tem que também se adaptar ao desenvolvimento do próprio mercado, porque o mercado não começa e acaba na Tesla. O mercado é o conjunto de todos os players, e cada vez são mais que estão a aparecer de todos os continentes. Não, mas eles já mostraram essa vontade, aliás, nas tomadas, não é? Adotaram a tomada standard na Europa. Foram obrigados, mais uma vez que foram mais uma vez pela Europa. Se tivesse sido só Portugal a exigir, com certeza que eles não. E neste momento estava toda a gente a bater na Mobié, que éramos uns bandidos que estávamos a utilizar, a obrigar a Tesla a ter uma ficha, quando a ficha deles é que era boa. Portanto, hoje em dia ninguém discute isso, não é? E daqui a 2 ou 3 anos estou certo que já ninguém vai discutir a questão da Tesla de ser só os superchargers. Eu percebo, se não vivesse, se vivesse em Portugal e quisesse viajar para fora de Portugal, eu estava extremamente descansado se tivesse um Tesla. Não é? Se tiver outra marca, tenho muitas dúvidas. Agora, sendo português, não é? Eu não tenho esse problema, e a demonstração disso é que a Tesla não está, neste momento, integrada ainda na rede, mas os carros Tesla continuam a ser vendidos e continuam em forte expansão e são os mais vendidos. Parece-me que o sistema funciona, não é? Mas só mais uma coisa, em relação às reclamações que o Luís afirmou. É um ponto em que nós estamos sempre a insistir nas nossas redes sociais e junto dos utilizadores, é que não é suficiente, nem tem o efeito que eles procuram, reclamar numa rede social, reclamar num Facebook, reclamar num fórum. Não tem. Há uma entidade a quem se devem dirigir, que é a ENSE, a quem devem ser feitas as reclamações todas em relação ao posto. E como o Luís disse, obviamente a propriedade do posto é de uma entidade privada, que é o operador do posto de carregamento, e essas reclamações devem ser feitas. Nós temos N exemplos praticamente diários que nos chegam reclamações para nós, o VE, em que nós dizemos, meus caros amigos, ok, sim senhor, mas dirijam-se à ENSE, apresentem essa reclamação à ENSE, de potes que estão dias e dias e dias, para não dizer semanas, avariados e que não são arranjados, enfim, todo um conjunto de situações. Portanto, há uma entidade fiscalizadora, que é a ENSE, a quem devem ser dirigidas as reclamações. Mais uma vez, a Mobié, dentro do seu papel de integradora e agregadora de informação, disponibiliza em tempo real a informação à ENSE, como disponibiliza a toda a gente. Portanto, a ENSE também tem, por este meio, a informação. Nós não temos como competência fazer cumprir as leis. Mais uma vez digo, não é? Não temos como competência autorizar a abertura de postos ou o encerramento de postos, não é? Nós a única competência que temos no meio disto tudo é garantirmos que quem quiser operar de acordo com a lei portuguesa e o regulamento português e no futuro, a partir de já, com o regulamento europeu que vai entrar em vigor em 13 de abril, cumprir essas leis em termos de integração de sistema e agregador de informação. E depois, a partir da agregação de informação, disponibilizamos a cada um dos stakeholders a informação que necessita, e só essa que necessita, para o uso da sua atividade, e no caso do consumidor em geral, a disponibilidade da rede, que é o estado da rede, por todas as apps que estão espalhadas e que estão desenvolvidas, vão beber a informação ao nosso sistema. É a Mobié que centraliza a informação e que a disponibiliza a todos, neste caso são os SHEMs que têm vindo a desenvolver a informação, as suas apps, ou outros que têm desenvolvido sites próprios, é através da informação agregada da Mobié, e isso só é possível por essa razão. Caso contrário, não teríamos nunca a informação agregada e disponível em tempo real como a temos. Muito bem. João, muitas vezes quando inquirimos os OPCs sobre a abertura dos postos, recebemos a resposta de que estão à espera da ligação à rede há vários meses, ou que receberam orçamentos avultados também para essas obras. É possível, por parte da rede, desacelerar os tempos necessários para a instalação dos postos de carregamento? Pronto, nós já há cerca de início de 2022, e até acho que foi a UVE que veio fazer uma primeira conversa connosco, numa fase de crescimento,
foram-nos colocados alguns temas do tipo, há aqui um operador de mobilidade elétrica que tem 5 instalações, ele não sabe qual é o estado em que isso está, tem que ligar para um contact center, que por sua vez pode não ter toda a informação, e estes são clientes que acabam por ter uma multiplicidade de pontos, então deviam ter aqui, alguma forma, ter uma gestão integrada. Eu lembro que a primeira conversa foi com a Mobiel, ainda no início ou final de 21, talvez final... Sim, provavelmente final ainda de 21. E nós, desde o início de 22, e depois explorando aqui as conversas com a Mobie, com os operadores, com o próprio UVE, percebemos que tínhamos que mudar aqui um conjunto de coisas para levar este tema da mobilidade elétrica, e vou já dar 2 ou 3 exemplos. Mas para dizer, primeiro é isso, que a ligação à rede é algo que é da responsabilidade das redes, é da responsabilidade do promotor, mas também existem outras entidades públicas que têm que fazer licenciamentos, que têm que dar autorizações para haver, por exemplo, uma escavação para passar um cabo que passa por baixo da terra e que, por exemplo, também precisa de uma autorização policial, ou seja, estas coisas, às vezes parece que a redes faz tudo, a redes faz muito, mas também tem aqui uma série de stakeholders. O que é que temos vindo a fazer e reconhecendo que haviam aqui, de facto, problemas na ligação? Portanto, nós fizemos aqui um conjunto de iniciativas bastante grandes e diria que muitas delas, ou mais de 80% delas, em co-criação com os clientes, porque no final do dia nós em redes achamos que a solução é A, mas quando vamos falar com o cliente que realmente usa, ou faz, ou instala, percebemos quais são as reais necessidades. Portanto, nós fizemos aqui 3 tipos de iniciativas. Por um lado, do ponto de vista, primeiro, de simplificação. Nós tivemos que simplificar muito a forma como era o processo. Este é um processo que passa por várias entidades, porque há a ligação à rede, há orçamentos, há execução, há integração no fim com a Mobie, e isto também passa por diferentes estruturas dentro da rede. E a primeira coisa que fizemos foi termos que montar uma equipa, nós chamamos de equipa Agile, onde passámos a ter um gestor de produto, e é esse gestor de produto que coordena as várias áreas da redes que não têm que estar em silos nas suas direções. Ou seja, passámos a ter pessoas, como nós costumamos dizer, a trabalhar em paralelo e não em série, daqui vai para aqui, daqui vai para ali, trabalhar em paralelo, coordenado por uma pessoa que é um gestor de produto e que faz essa coordenação. E para vos dar uma ideia, para além de reuniões semanais mais elaboradas, todos os dias há uma reunião de meia hora para perceber se há algum problema em algum deste ponto da mobilidade elétrica. Atenção que também fazemos isto com temas das comunidades e com temas dos grandes centros eletroprodutores, cada um com o seu gestor completamente distinto e áreas completamente diferentes. Depois, numa componente de informação proativa, percebemos que havia falta de informação. E isso, se calhar, foi das primeiras coisas que me tocou nas primeiras conversas, que foi, nós não fazemos ideia, nós pomos um pedido a vocês, depois eu não sei para onde é que isto anda, onde é que está, quanto tempo demora, e a primeira iniciativa que fizemos foi passarmos a partilhar com todos os operadores de pontos de carregamento um dashboard onde estão todos os processos. Os operadores sabem o que é que está nas redes, o que é que está na Câmara, o que é que está na DGG, o que é que está no próprio promotor, porque falta um documento qualquer, e passamos a ter essa visibilidade. Só essa visibilidade acelerou muito os processos, porque muitas vezes não se sabia, e até mesmo do lado do promotor, eu tenho aqui 100 processos, vocês já mandaram 100 comunicações, há 30 que eu tenho que pagar, há 20 que eu tenho que dar um papel, passamos a ter todos uma visão integrada. Nós próprios passamos a ter esta visão de onde é que estão os bottlenecks e qual é que são aqueles que temos que resolver. Outro tema da informação, e aqui já não sei se foi na conversa com o Mobie ou com os operadores, foi, há muito tempo, muitos operadores nos pediam, nós queremos conhecer a rede elétrica. Porquê? Porque se eu souber onde é que estão os postos de transformação, foi com o Mobie, e se eu souber qual é a capacidade que já está disponível naquele posto, não quero com isto dizer que se não tiver potência disponível vai ser feita uma infraestrutura para estar, mas se já está disponível, essa ligação é mais célere. E muitas vezes o que os operadores me diziam era, para nós ligar nesta rua ou ligar 3 ruas atrás é-nos igual. Se eu perceber que 3 ruas atrás o processo é mais simples, porque há capacidade na rede e eu consigo fazer isto, então é aí que eu vou. E nós disponibilizamos em abril, portanto, um mapa, e convido-vos todos a usar no portal da Open Data das redes, onde estão os 70 mil postos de transformação das redes, qual é que é a potência de cada posto de transformação e qual é que é a potência disponível. Isto passou a dar informação para que os operadores, até antes de vir na primeira vez em rede, já conseguem mais ou menos perceber, eu vou instalar nesta zona ou vou instalar naquela. Só para vos dar um número, em 6 meses houve mais de 300 mil cliques nos postos de transformação, portanto mostra, e muitos já nos disseram que fazem sempre esse exercício, muitas vezes antes de vir pedir qualquer coisa do ponto de vista das redes. E o terceiro, eu diria, se calhar foi por onde começou este tema da proximidade, ou seja, as entidades começaram todas a circular muito mais informação, a partilhar muito mais os seus problemas, e um dos temas que me lembro nesta primeira conversa com o VE foi, nós precisamos de um interlocutor único, ou seja, eu tenho 100 processos
vão estar 50 com 20 com um, 30 com outro, 30 com outro, não temos uma visão integrada. Nós criamos um interlocutor único, chamado quase um one-stop shop, onde há um nome, há um e-mail, há um telefone, depois começamos com uma pessoa, já acabamos por ter uma equipa com mais pelo menos 2 pessoas, para dar essa resposta direta aos operadores para todos os temas que eles precisam de fazer. E para além disto, também desenvolvemos muito esta interação também com a ERSE, com a própria DGAG. Eu lembro-me, por exemplo, vimos novas soluções de carregamento para temas que só a mobilidade elétrica é que tinha essas características. E ao início a resposta é, não dá para fazer. E muitas vezes o não dá é nestas conversas entre todos, percebemos que se calhar dá se fizermos as coisas de outra forma e de outra maneira. Portanto, em resumo, muito toda esta componente de simplificação, toda esta componente de informação proativa e muito esta proximidade fez-nos descer tempos que nós tínhamos, por exemplo, pedidos de condição, demorávamos em média 30 dias, estamos a demorar em média 15, a própria integração, que eu lembro-me convosco, era 12 dias ou 15 dias, e estamos abaixo dos 4 dias, ou mesmo dos 3 dias. Agora pergunta-me, está tudo solucionado? Não, há sempre casos que são complexos, há sempre casos que às vezes a solução técnica obriga a passar junto de uma estrada, é preciso uma autorização, é preciso uma escavação de 800 metros e que tem que ter polícia todos os dias, ou seja, há casos que são complexos. Agora, o que eu diria é que estamos a fazer esse caminho e o mais importante, a meu ver, é que estamos a fazer este caminho em conjunto com todos os stakeholders, percebendo quais as dificuldades que existam, com estas iniciativas, fazendo uma série de melhorias e iremos continuar, porque já sabemos, falamos há bocado no vezes 2, este vezes 2 pode acontecer muitos anos e nós temos que estar todos preparados para responder mais rápido se queremos integrar cada vez mais um maior número de postos de carga. Desculpa, Adelina, esse é mais um papel que a Mobie tem vindo a fazer nos bastidores, diremos assim, que é, de facto, a sensibilização das grandes entidades, como é a Redes, ou, por exemplo, com os municípios, que são outros intervenientes fundamentais no processo de instalação no espaço público, são eles o gestor do espaço, de forma a agilizarmos e encontrarmos soluções. Nós, neste momento, e em parceria quer com a Redes, quer com a Associação Portuguesa de Operadores Comercializadores da Mobilidade Elétrica, estamos a desenvolver, junto dos municípios, ações de sensibilização que vão nesse sentido e ajudá-los, no fundo, a perceber esta nova dinâmica. Compreendemos que é uma coisa nova e que não se nasceu ensinado, nem nós próprios andamos a aprender todos os dias com as situações que, quando pensamos que uma coisa está resolvida, aparece outra que nos obriga a agilizar processos, mas isto é um trabalho muito importante que só é possível, de facto, por existir em Portugal uma Mobie, porque, no fundo, nós, além de agregarmos informação, todos vêm ter connosco. E, portanto, cada um vem com os seus problemas, porque normalmente não nos vêm contar as coisas boas, vêm-nos contar os problemas que têm. E, portanto, nós depois conseguimos a chegar a cada uma das entidades que depois, dentro das suas competências, vão procurar desenvolver as melhores soluções para os problemas do dia-a-dia, e isso também tem sido um forte impulsionador de todo o sistema, mas é um trabalho invisível e deve ser continuar a ser invisível, mas é muito importante. Muito bem. Henrique, para terminar, com a sua conhecida capacidade de síntese, o facto de haver aqui tantas partes interessadas neste processo, isto é uma coisa boa ou má? Se calhar é boa se estiverem todos a puxar para o mesmo lado. Qual é que é a sua sensibilidade e se acha que vamos conseguir atingir os objetivos exigentes que temos até 2050? Ok, eu julgo que o João já deu uma imagem da necessária inter-relação que deve existir entre todo este ecossistema da mobilidade elétrica. Daquelas empresas todas que já aqui falámos, a ERSE, a DGEG, a IENSE, a Redes, a Mobie, os utilizadores, é uma parte importante. No final de contas, somos nós que utilizamos toda a infraestrutura que é posta à nossa disponibilidade. Já agora gostaria de perguntar só uma coisa ao João. Há algum impedimento técnico ou outro para que, por exemplo, a iluminação pública, que é uma infraestrutura que existe, não possa ser também utilizada para carregamento de veículos elétricos, o próprio poste de iluminação pública? Já existem, inclusivamente, alguns pilotos e alguns projetos sobre isso. Mas essa eu posso responder. Existe uma lei de 1940 relativa à iluminação pública que impede que os postos de iluminação sejam utilizados para outros aquela eletricidade enquanto específica. Isso não for alterado, tudo o que nós podemos ter são os pilotos. Tem feito vários... Sim, temos conhecimento desses pilotos, há vários, só queria saber se de facto
sei também dessa lei e, portanto, o que há a fazer é mudar essa lei. Não faz sentido nenhum mantermos essa lei. Sei que essa eletricidade está adstrita exclusivamente à iluminação pública e não para outros fins. Em relação ao que me perguntou, eu julgo que vamos conseguir atingir. Julgo que a nossa grande vantagem é partirmos com 10 anos de experiência. Aquilo que hoje em dia é pedido à generalidade dos países da União Europeia, que eles não tinham e não têm hoje, nós já temos há 10 anos. Melhorou muito, muitíssimo. Concretamente, a relação que havia com os operadores, com os SEMs, esta informação que a Redes agora disse, nós desde a primeira hora eram essas as principais queixas que os operadores nos apresentavam, eram essas. Era não ter conhecimento e muitas vezes estavam à procura de um local e era o que nós dizíamos, mas para nós utilizadores, eu vou carregar a um sítio, é indiferente aqui, 100, 200 ou 300 metros ao lado, porque eu vou deixar o carro carregar e vou à minha vida. Portanto, não fazia sentido estar ali um processo parado meses, quando se calhar na rua ao lado ou no bairro ao lado eu tinha um processo muito mais Henrique, por exemplo, no processo de conversão de estações de serviço que agora atuam com produtos petrolíferos, essa conversão para a eletrificação obriga, teoricamente, a usar os mesmos espaços e as mesmas áreas. Há algumas limitações. Aí há algumas limitações. Nós temos falado com vários operadores e donos, proprietários de áreas de serviço e das estações de serviço, mais das estações de serviço, portanto, fora das autoestradas, e de facto há ali alguns problemas que têm que ser vistos caso a caso, que é a questão das distâncias de segurança que devem ser mantidas, enfim, não é por acaso quando nos diziam, na BP de Santarém, quando vamos de Lisboa para o Porto, para abastecer gasolina ou gasóleo, é logo ali. Para ir carregar temos que ir por cima do monte, lá sozinhos, debaixo de uma árvore. Porquê? Porque o PT estava lá. E, portanto, era ali que era fácil, digamos assim, instalar o tal PCR de 50 kW. Portanto, nós achamos que estamos no bom caminho, achamos que temos vantagem em relação aos outros países e há que aproveitar essa vantagem, que foram aquilo que já o Luís Barroso identificou. Para nós, utilizadores, vamos pôr toda a pressão a dizer mal e a dizer bem, seja a Mobié, seja a qualquer um. Portanto, nós tanto valorizamos aquilo que a Mobié tem feito, como criticamos, e criticamos duramente com comunicados públicos, quando nós achamos que o comportamento não era aquilo que vinha de encontro às nossas necessidades. Portanto, como Associação de Utilizadores, nós estamos cá para isso, mas para ajudar, sempre à procura do copo meio cheio. Quem nos conhece há 8 anos, vamos fazer para o mês que vem 8 anos de atividade, sabe perfeitamente que nós nunca andamos agarrados ao copo meio vazio. É o copo meio cheio, é a colaboração entre as diversas entidades, públicas e privadas, senão não conseguimos lá chegar. Mas eu estou francamente convencido que nós vamos conseguir lá chegar. Muito bem. Muito obrigado aos três. Acho que foi uma conversa bastante instrutiva, aprendemos todos bastante e agradeço a vossa presença. Muito obrigado pela sua companhia. Se tiver a oportunidade, subscreva os nossos canais e nós voltamos em breve com mais uma Electric Talk. Obrigado.